Olá, Santista! Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube. Nós que na semana passada fizemos um programa com o José Roberto Brandi, pesquisador e historiador, por tantas histórias que nenhum, nem dois, nem três programas é possível a gente abordar, voltamos com um novo programa, na continuidade do primeiro, para que o público telespectador tenha uma amplitude de tanto conhecimento que o livro Memória das Conquistas, do José Roberto Brandi, tem à disposição da sociedade e, em particular, do torcedor do Santos Futebol Clube. Né, Roberto? E nossas redes sociais continuam bastante agitadas, né, Roberto? Perfeito. O pessoal participando muito, né? Sem dúvida nenhuma. Eu quero reiterar os meus agradecimentos, principalmente ao Brasil, que é dos 4 cantos, visualizações, inscrições, curtidas dos 4 cantos, e externo também, do mundo inteiro. Inclusive agradecer aos japoneses que curtem muito, mandam mensagens para a gente está respondendo dentro do possível, e voltar a pedir assim, olha, visualizem, curtam o nosso canal, dê um like de curtida, se inscrevam, porque quanto mais inscrições, mais visualizações, mais o YouTube impulsiona o nosso canal para outras pessoas conhecerem o nosso legado que estamos deixando. Exatamente, Roberto. E o pessoal que encontra a gente, eu sempre estou reiterando isso agora, o pessoal que encontra a gente nas ruas, no shopping, no supermercado, até na padaria, estamos abertos a estar conversando com vocês, passando o projeto de Viva Voz, né? Também distribuindo para as crianças e adolescentes o almanaque do projeto É Santos Futebol Clube. Então, pessoal, onde quer que a gente esteja, é só você falar, é Santos Futebol Clube. E aí a gente passa a interagir pessoalmente com vocês em todos os cantos aqui da Baixada Santista, ok? E gostaria agora de reiterar o meu agradecimento ao José Roberto, que está com a gente aqui no estúdio da TV Com, que já participou do primeiro programa conosco, e vamos dar continuidade por tantas histórias, né, José Roberto, que temos para contar a respeito do Santos. Acho que a gente precisa fazer aqui uns 30 programas para poder pegar um pedacinho da história do Santos Futebol Clube. É verdade, sem dúvida. Então, obrigado por você dar continuidade ao programa e a gente poder transmitir aos nossos torcedores todo esse acervo maravilhoso, advindo inclusive das suas pesquisas, do livro que você desenvolveu e proporcionou para nós, santistas, termos essa condição de obter essa obra nas livrarias da nossa região e guardar isso aí. Não tem preço, viu, José Roberto? Eu acho que o que você fez, qualquer preço que isso custe, é pouco para a grandiosidade do acervo que você dispõe para a gente. Verdade, né? A primeira edição, por exemplo, que foi lá em 2019, pandemia, né? Não teve uma noite de autógrafos, né? Em 2022 sim, eu e Fernando Ribeiro conseguimos aí fazer acontecer, né? Foram anos e anos de pesquisa, né? Mais de 10 anos de pesquisas e com muitas histórias, né? Como você mesmo disse, eu lembro agora de mais uma aqui, por exemplo, dessa taça Câmara Municipal de Santos, uma taça lindíssima, né? Você poderia mostrar ao nosso público? E eu consegui identificar essa taça através de jornal, né? De jornal e revista da época, para ter certeza que era essa taça. Infelizmente, ela não estava no Memorial das Conquistas. E aí eu comecei a fazer um trabalho muito interessante. Eu falei, poxa, Taça Câmara Municipal de Santos, quem conquistou? Brasil Futebol Clube, Portuguesa Santista, Jabaquara. Então eu começo também a frequentar os nossos co-irmãos daqui, né? Da Baixada. E o único, pasmem, o único troféu que eu encontro é na Portuguesa Santista.
E aí esta foto que está aqui, você não vai encontrar esse troféu aqui, você vai encontrar na Portuguesa Santista, tem que atravessar a rua, lá Pena Machado. E porque era a mesma taça. E ainda bem que na Portuguesa ainda sobrou uma taça para a gente fotografar e mostrar para o público como que era de fato e de direito esta imagem, né? A gente tem outros exemplos, tem por exemplo o torneio Início Santista, é o troféu chamado Belo Bronze, ofertado por A Tribuna, né? Um troféu lindo, eu só consegui resgatar na foto do jornal, então a qualidade já não é tão boa. Isso foi em que ano? O troféu Belo Bronze em 1930. 30. E assim, são várias e várias histórias aqui. Eu posso, por exemplo, falar o primeiro troféu fora do estado, né? Que é o torneio Belo Horizonte, né? O Santos ganha do América, ganha do Cruzeiro. Foi o primeiro fora do estado de São Paulo. Fora do estado, Isso o quadrangular de Belo Horizonte de 1951. 51. E esta taça tem também uma história muito interessante, porque entrei em contato com o Atlético, com o América, que era quem promovia esse torneio, e ninguém sabia do paradeiro da taça. Então, um trabalho de pesquisa, um trabalho muito extenso, né, de ligar para os clubes. E aí, no Bangu, do Rio de Janeiro, eu encontrei essa taça. Nossa. Ela não está numa qualidade muito boa, numa condição, muito boa, né, infelizmente. Tá. Mas pelo menos no Bangu do Rio de Janeiro. Nossa. E você conseguiu trazer essa taça também? Eu não trouxe, eu fotografei a taça, ela está no livro, né? Tá. É só mais um exemplo de uma dessas histórias aí fantásticas que a gente tem de descobertas, né? E assim, é um trabalho que cada taça que a gente olha, a gente tem uma história nova, né? Uhum. Inclusive eu tinha comentado da fita azul do futebol brasileiro, né? Quem vai lá na Gazeta é o Fernando Ribeiro, que é o coautor do livro, né? E sem ele também a gente não conseguia concluir esta obra. O Fernando faz parte da Sofis. Sim, Fernando Ribeiro é meu parceiro de livro, faz parte da Sofis também, escreveu outros livros também, biografia do Lula, do técnico Lula. Temos agora uma imagem do Lima, os autores, né? E gostaria de parabenizar a Sofis, né? Que é a Associação dos Pesquisadores Históricos, historiadores do Santos Futebol Clube, né? Que faz um trabalho brilhante. Na pessoa do José Roberto, eu estendo toda essa felicitação à Sofis. Muito obrigado. Mas aí falando um pouquinho de mais um troféu aqui, esse também é muito interessante a história, porque o torneio Início de 52 foi um dos troféus mais fantásticos que já fizeram em toda a história, né? Ele tinha 1,60 m de altura, ele era mármore, bronze, com detalhes em ouro branco, algo assim, uma obra, né? 1,60 m, você imagina? Bom, infelizmente esse troféu, em um incêndio na Federação Paulista de Futebol, ele e muitos outros se perderam, né? A imagem então, dele, você já... Esta imagem dele, pasmem, é da revista O Alvinegro, número 1, de 1953, que eu tenho essa revista. Aí você vê que ela está recortada, o troféu é recortado, para que o leitor pudesse ver de fato como que era esse troféu, né? Uhum. E inclusive até falando de Federação Paulista de Futebol, me ocorre um outro troféu que ainda está lá, porque o incêndio também ele não pegou tudo, né? Então muitos, até aquele que tem o Pelé e tal, com a camisa da Federação Paulista, né? Acho que é um campeonato brasileiro na época, algo nesse sentido, que está a Rainha Elizabeth, o troféu está lá, né? E tem um troféu que a história é muito interessante, que deveria estar no Santos Futebol Clube. Também é uma história inédita. Inédita para o telespectador, né? Porque o Santos ganhou a primeira partida do nosso rival da capital e teria que ter um segundo jogo.
E esse segundo jogo não aconteceu. E a taça ficou na Federação Paulista de Futebol. Só que o próximo jogo contra esse nosso rival, o Santos venceu. Então eu entendo que essa taça deveria estar na Vila Belmiro. É um troféu lindo, maravilhoso. A gente tinha inclusive um museólogo lá da Federação, um torcedor do Santos Futebol Clube. Mas, infelizmente, bom, quem sabe, né? A gente não possa resgatar, né? Ela ainda está lá. Ela está lá. Então vamos fazer um apelo, né? Para que eles possam se sensibilizar e nos devolver, né? Esse importante acervo para o Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube, né? Sem dúvida. E outra história aqui que me vem à memória também é o troféu Dr. Lino de Matos, né? Que é o primeiro torneio, eu estou sempre nos primeiros torneios aqui, né? Claro. Primeiro torneio internacional, né? Que o Santos conquistou em 56, ainda sem o Pelé, o Santos conquista o primeiro torneio internacional. E é uma taça lindíssima, né? Um trabalho muito bonito. Um trabalho também. Estou vendo aqui, o nosso público também. Linda, é uma obra de arte. Compartilhar com o nosso público. Ela estava também em uma sala na Vila Belmiro, né? E uma sala onde estavam guardados inúmeros troféus. O estado dela não era esse, vocês nem imaginam como que ela estava na época. Estou falando de 2015, né? 14, 15, 16, muitos anos atrás. E aí foi feita toda uma recuperação lá pelo pessoal lá Olha lá, temos uma imagem Memorial das Conquistas, propiciado pela nossa fantástica equipe técnica. E um título assim fantástico, porque só para você ter uma ideia, né? O Santos, ele ganhou do New Old Boys de 4-2, do Boca de 3-2, do Nacional de Montevidéu de 5-1, e na final venceu o New Old Boys 5-2. Nossa, então, assim, o primeiro torneio internacional sem o Pelé e já vitorioso. Pacaembu, São Paulo, todos os jogos. E aí começa a crescer a torcida do Santos, antes do Pelé. Claro que com o Pelé a coisa ficou exponencialmente e a gente não tem nem como mensurar, né? Queria te fazer uma pergunta em relação à questão dos troféus, antes de você exemplificar mais um. No museu em São Paulo, no Museu do Futebol, né? E temos inclusive mandar um abraço para a Marília Bonas, né? Que é uma das diretoras lá do museu, uma excelente pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em 2014, ela quando estava aqui no Museu do Café. Então é uma profissional competente na direção desses acervos, né? Dentro do museu em São Paulo, Museu do Futebol, o que tem do Santos que você possa assim identificar, ou nós teremos que fazer uma outro programa para poder trazer essa exemplificação do que contém, porque lá é um museu do futebol de uma forma geral, né? Ampla, e do Santos em particular a gente poderia dar alguns exemplos específicos. A gente pode deixar isso para uma próxima etapa? Eu deixaria para uma próxima etapa, porque eu confesso que estive no Museu do Futebol quando escrevi meu primeiro livro em 2013, então eu tenho certeza que muita coisa mudou. Sim. Inclusive eu doei livro lá para o Museu do Futebol, o primeiro livro com certeza tem lá. Perfeito. Mas eu confesso que eu não me recordo assim. Eu lembro que tem camisas do Santos, né, do próprio Pelé. Inclusive está sendo reinaugurado o Museu do Futebol, foi agora no último dia 11, a reinauguração do Museu do Futebol, e eu acho isso extremamente importante. Quem sabe um dia a Marília Bonas possa estar conosco aqui, dando essas informações também. E eu vou pedir agora uma licença para vocês, Roberto, vamos fazer um pequeno break e voltamos rapidamente.
O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube e recebendo o José Roberto Brandi, pesquisador e historiador do Santos Futebol Clube. E na conversa que a gente estava tendo, o José Roberto estava passando vários títulos, taças, troféus que o Santos conquistou há muitos anos atrás, e até os dias de hoje o José Roberto falou que já estamos chegando próximo a 400 troféus que o Santos e títulos que o Santos teve. Mas antes de continuar abordando esse assunto, José Roberto, o meu amigo aqui, Roberto Terpilauskas, que participa firmemente aqui na rede social conosco, gostaria de fazer mais uma pergunta para você. José Roberto, obviamente nós temos todo esse universo que você está comentando com a gente e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta que esse universo só existe por causa dos grandes jogadores, dos grandes ídolos eternos, que nós tivemos inclusive o privilégio de muitos deles estar aqui na bancada do É Santos Futebol Clube, que vocês podem conferir na nossa plataforma no YouTube. O Edu, várias outras pessoas. A minha pergunta é, existe algum relacionamento desses grandes ídolos, hoje em dia, eles participam desse trabalho com vocês? Existe algum evento que reúne esse pessoal para juntamente exaltarem todas essas conquistas, assim? Excelente pergunta. Através da Sofis existe, sim. Até mandar um abraço aí para o Lala. O Lala é um dos fundadores da Sofis. Esteve aqui. E participou de reuniões. Eles participam de algumas reuniões nossas. Depois a pandemia, lógico, não teve mais. Essas reuniões elas foram canceladas. A gente pretende voltar com elas, né? A gente agora tem a facilidade aí de Teams, de Zoom, de tudo mais. Acaba não fazendo a presencial, mas pretendemos voltar. Mas só para citar alguns exemplos, Manuel Maria já participou, Juari, Pepe, inúmeros jogadores do Santos Futebol Clube já participaram das reuniões da Sofis, né? Então existe sim essa integração e um respeito muito grande deles também conosco, porque eles são muito gratos pelo trabalho que a associação realiza de resgate, né, a memória, né, a história do futebol e do Santos Futebol Clube, né? Inclusive me ocorre agora 2 casos muito semelhantes de 2 ex-jogadores que cobravam taças que eles não vinham no memorial e que a gente conseguiu resgatar, né? Um ao torneio do México, de León, de 77, que inclusive era uma madeira, assim, era um troféu enorme, né? Até o Milton Teixeira pai é quem está segurando essa taça, na foto que eu consegui. E ela está aqui, só que sem a madeira. Claro que com o tempo a madeira se foi. Sim. Mas resgatamos, né? Reformamos, né? Um trabalho espetacular ano? Lá do Zilli, né? Que fez esse restauro no Memorial das Conquistas. É o ano de 77. 77. E um outro é o Chulapa, né? O Serginho. Poxa vida, ô Brandi, você tem que achar aquela taça lá do torneio de Pamplona, de 83 e tal. Então a gente também resgatou e ela está no livro, uma taça linda também. Que bonita a taça. Lindíssima. Ela também foi resgatada. Já aproveito. Foi restaurada. Um abraço para o Serginho Chulapa, que também contribuiu muito para o nosso Santos.
Sem dúvida, sem dúvida. Chulapa, figura, né? E é isso, são inúmeros troféus, são inúmeras taças, né? E a gente sempre fica com aquela pergunta que não quer calar, né? Para finalizar. Tem alguma que a gente até hoje não encontrou desses títulos e troféus considerados oficiais? Porque troféus e taças são 400. Aliás, o Santos é, no Brasil, o que mais tem taças e troféus, né? Que me provem o contrário aí, os nossos rivais. Mas existe um que é o torneio da China, né? A Supercopa Americana da China de 1990. Esse troféu o Santos ganha da seleção, do Nacional e do Uruguai, e aí o pau comeu no final, quebraram a taça. Quebraram a taça. E ficaram de mandar uma nova taça para o Santos Futebol Clube. Essa nova taça nunca chegou. E a minha esperança, né, era encontrá-la em algum jornal, né, da China, enfim. Ou uma réplica, alguma coisa. Ou algo nesse sentido, né? Na verdade, a gente acaba apenas ilustrando esta conquista com um belo troféu, né? Um vaso chinês, na verdade, que é ofertado lá pelos organizadores nesta partida. Não quebraram o vaso, mas quebraram a taça. Quebraram a taça. É isso aí. Interessante, interessante. E além desses exemplos que você deu, naqueles primeiros 10 anos do Santos, né, de 1912 até 22, né, qual o exemplo que a gente pode dar daqueles primeiros 10 anos? Né? Porque o pessoal fala, pô, mas vamos voltar sempre ao tempo, mas o passado é a base do nosso presente, né? Tudo que nós conquistamos ontem, hoje faz parte do nosso acervo, assim como os próximos troféus que a gente vai conquistar. Então, no conjunto, todos têm uma importância igual, importantíssimo um acervo como esse, e que você já nos colocou que é o clube que tem mais troféus e títulos advindos desses troféus, assim, em relação aos nossos rivais, de uma certa forma, né? E que isso só nos enche de orgulho, satisfação. Então, naqueles primeiros 10 anos do Santos Futebol Clube, qual o troféu que a gente pode exemplificar para o nosso público telespectador? Bom, o Santos, 14 de abril de 1912, todo mundo sabe, foi fundado com muita dificuldade, né? Família Patusca. Enfim, várias pessoas envolvidas, até que a gente consegue aí começar a caminhar em 13, em torneios citadinos, né? Então o Santos, em 13 ele conquista o primeiro campeonato santista. Em 15, como ele se filia à federação, ele não pode mais participar, então ele conquista o BI como União Futebol Clube, isso é muito interessante. Já em 1915, ganha de 8-0 da São Paulo Highway, que era um time que não era nem daqui da Baixada, né, de São Paulo e tal. E aí tem a primeira taça, né, de campeão, a taça Antártica. Ela é conquistada no Rio de Janeiro, né? Na verdade, ela é conquistada em Santos contra o Clube do Rio de Janeiro, que era o São Cristóvão, que na época era um time médio, né? Vamos falar grande ainda, porque mais à frente São Cristóvão ele conquista, se não me engano, em 26 o Carioca, né? E assim, sempre de muita dificuldade, esses primórdios, né? Mas tem histórias que nos enchem de orgulho, né? A primeira partida do Campeonato Paulista, em 16, o Santos vence o Corinthians de 6-3, né? E aí o Santos... Por que o Santos não continua a participar do campeonato? Porque ele não tem dinheiro. A gente, na época, tinha que subir a serra, né? Para participar desses campeonatos, e na época não tinha o que tem-se hoje, né? Era de trem, era uma dificuldade muito grande, era tudo muito caro, né? Muito precário. Então sempre foi de muita dificuldade, né? Até aparecer o ataque do Sem Gols aí na década de 20, 27, 28, 29, vice-campeão, né? Siriri, Camarão, Araquém, Evangelista, né? E aí aquele time fantástico que foi, infelizmente, né,
a arbitragem, né, nos levou principalmente o título do Tri, né, de 29, né, contra o Palestra. Mas depois vem, em 35, a nossa alegria com a conquista do primeiro Campeonato Paulista, em cima do nosso rival também, lá na capital, né, tem até uma história interessante, né, que a gente já tinha sido roubado, então os estivadores subiram com galões de gasolina. Nossa. Se fossem roubar o Santos, ia colocar fogo no estádio deles. Aí o Santos foi campeão paulista em 35, com Ciro, Neves, Agostinho, Martelete, Ferreira e Jango, Saci, Maru Pereira, Raul Araquém e Juqueirinha, né? Que time inesquecível, né? Maravilha. Essa foto você... Este aqui é da Taça Antártica, desse troféu que eu falei agora, da primeira conquista de 35, é um troféu lindo, esse aqui, ó. Muito. É o Capitão Guedes, F. Guedes. Muito bonito, muito bonito. Lindíssimo, está no nosso memorial, né? A maioria está no memorial. Sim, sim, sim. E você tem, junto com a Sofis, novos projetos que vocês têm por objetivo, tratando dessa temática de busca de troféus perdidos, ou mesmo livros abordando outros temas importantes a respeito do Santos Futebol Clube. Qual o projeto ou projetos que você, ou em particular, ou com a Sofis, estão já projetando para ser desenvolvido? Em particular, eu tenho um livro chamado Histórias Fantásticas, que infelizmente no ano passado eu parei na página 37, por motivos óbvios, né? Não consegui mais escrever. E tenho também uma outra obra que eu penso em escrever o mais rápido possível, que é uma obra intitulada Os Tesouros de Leônidas da Silva, né? Mas falando da Sofis, vários projetos, já inclusive fizemos uma reunião com essa diretoria, tem projetos inclusive da Recopa Mundial, né? Que o Santos é campeão dos campeões mundiais, né? De 1969, ninguém fala nisso. O Santos chegou a usar 3 estrelas durante anos, né? Então, assim, tem esse projeto, tem outros projetos também, né? Do próprio almanaque dos craques, né? Que foi lançado. A gente está revendo várias fotos de jogadores que não foram encontrados na primeira edição. Tem projetos de restauro de taças, de troféus, enfim. Então, tem inúmeros ainda tem muita coisa para ser feita, né, José Roberto? Muita coisa. Bom, José Roberto, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Santos Futebol Clube. Você sabe, já conversamos, o nosso objetivo principal é trazer toda essa cultura, toda essa informação aos jovens que estão tendo conhecimento, que infelizmente talvez não tenham tido anteriormente, mas o nosso objetivo é trazer esse legado para as novas gerações. Então eu gostaria já de deixar consignado a você um novo convite de futuramente estar junto conosco e a gente poder caminhar junto, fazendo esse trabalho de trazer à sociedade santista, paulista, brasileira e mundial aquilo que o Santos desenvolveu e desenvolve para as novas gerações. Então agradeço muito a sua presença, obrigado Roberto e até um próximo programa. Obrigado.